Pessoal, nessa aula a gente vai começar a construir o header da nossa aplicação, certo? Então eu já estou aqui com o Figma aberto para a gente dar uma olhadinha em como que está a estrutura do nosso header, né? Então se a gente der uma olhadinha, o que a gente vai precisar fazer aqui nesse momento, certo? A gente tem aqui a parte de um logo. Então, a gente vai ter que exportar esse logo. Para exportar, eu posso vir aqui na parte das layers, né? E selecionar esse logo, certo? Então, se eu vier aqui selecionar, eu tenho que selecionar o frame inteiro, né? O frame 17 inteiro. Aí eu venho em exportar. E aí eu vou pôr lá na minha pastinha, né? Da área de trabalho, Jazz, repositório, YouTube. E aí aqui em Movies, SRC, em Assets, é aqui que a gente vai colocar o nosso logo. Eu vou renomear essa imagem exatamente como logo, né? Então, aqui, se eu salvar e voltar para o meu VS Code, olha só, aqui em Assets eu já tenho o meu logo, certo? Ele já exibe aqui para mim o logo do Movie Space, que é o que eu vou precisar. E aí, se a gente der uma olhada, a gente tem também uma parte de navegação aqui, né? Então, poderia ser um componente externo ou não também, porque o nosso header é bem pequenininho, não tem necessidade de criar vários componentes para ele, certo? Mas o que é importante a gente ver aqui? É questão de tamanho, certo? Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, a estrutura do nosso componente, ele tem um container ali, né, para ele ficar centralizado. E se a gente der uma olhada, ele vai até 1080, né? Então aqui do lado a gente consegue ver que ele vai até 1080 e ele tem 36 de altura. Então são proporções que a gente precisa tomar cuidado na hora de criar o nosso componente, certo? Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai começar criando a estrutura HTML, certo? Então, para isso, deixa eu só abrir o meu outro VS Code aqui, rapidamente. Pronto, show. Só para... porque eu já tenho uma colinha aqui para a parte de desenvolver, para ser um pouquinho mais rápido, né? Então, aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma div principal, né? Onde vai conter todo o conteúdo do header. E, na verdade, essa div, ela vai ser o elemento header do próprio HTML. Então, a gente vai ter um header, certo? Se eu vier aqui, ele já cria para mim. Por isso que é bom ter o JSX, porque daí a gente consegue usar o auto-incremento do próprio VS Code, né? Então, aqui a gente vai ter o header. Dentro desse header, aí eu vou ter todas as minhas estruturas, né? Que se a gente olhar, a gente tem a imagem, o logo e também tem a parte de navegação, certo? Então, eu vou criar um nave aqui e dentro do nave eu vou ter... São 3 elementos A, né? Se a gente olhar, porque a gente tem o elemento de todos os filmes, All Filmes e depois My Favorites. É importante falar que eu vou colocar em português esses nomes, porque nós somos brasileiros, vamos trabalhar na nossa língua. Então aqui ele já criou 3 estruturas para mim de A, certo? Depois disso aqui a gente vai criar navegação, certo? Então, por enquanto, só vou deixar hashtag, só pra gente conseguir estilizar, e depois a gente faz a parte de navegar pelas rotas com o React Router DOM, certo? Então, a gente vai ter ali tá All Filmes, né? All Movies ou Filmes, eu não lembro o que tá, mas no caso aqui a gente vai colocar filmes só, porque vai ser em português, e aqui favoritos, né? Que vai ser os meus filmes favoritos. E aqui a parte de login, certo? Então aqui a gente já tem a parte da navegação do nosso projeto. Além disso, a gente tem a imagem, né? Então eu vou criar uma imagem aqui que vai ter essa imagem do logo. Então eu preciso importar. Para importar, eu utilizo import e coloco um nome para essa imagem. No meu caso vai ser logo image from. E aí eu tenho que voltar, certo? Porque eu tô dentro de header, então eu voltei de header, depois eu volto novamente para componentes, e de componentes aqui eu consigo acessar assets/logo.png, que é o nome do nosso arquivo aqui, certo? Deixa eu até dar uma diminuída aqui para ficar mais espaço pra gente codar. E aí aqui eu copio esse nome e dentro de SRC eu abro e fecho colchetes e coloco esse logo. Aqui é o pronome alternativo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, Movie Space, certo? Então salvar aqui, e se a gente der uma olhada aqui na nossa estrutura, agora a gente já tem nosso logo e já também temos a nossa navegação. Porém a estilização dele tá feia pra caramba e a gente vai ajustar isso agora.
Importante antes da gente fazer esse processo é resetar a nossa estilização, né? Porque quando a gente trabalha com estilização, é importante a gente resetar para os navegadores não atrapalharem. Eu já tenho um snippet, né, que faz esse reset. Então, eu vou dar um RCSS aqui e ele já vai gerar tudo para mim, tá? Então, aqui eu vou criar minhas cores, certo? No root eu tenho a minha margem, então você pode pausar aí o vídeo e copiar. Então eu deixo margem 0, padding 0, um box size em border box, para que ele não conte ele conte a borda, na verdade, como tamanho também, o padding, o margin, né? Então ele consegue contar. Esse outline none, para ele não ficar com aquele, quando você clica azulzinho em volta, porque eu não gosto, né? O meu HTML eu sempre deixo nessa fonte 62,5%, exatamente para a gente conseguir multiplicar o REM mais fácil, né? Então aqui, por exemplo, é 16px, né? Então não precisa ficar pensando quantos é minha fonte em REM, né? Então 16px, quanto que eu utilizo em REM? Então assim fica mais fácil, porque isso daqui significa 10px, certo? Deixa eu só comentar aqui. Opa, ter que comentar dessa forma, né? Para não atrapalhar. Então, significa 10px, certo? Então, a partir de 10px aqui, eu consigo 1.6, eu sei que é 16, né? 2.4, eu sei que é 24px, e aí sim por diante, fica mais fácil. Aí, eu também tenho a parte de button, input, text, area e button, que são coisas que não pegam a estilização padrão, certo? Aí, esse daqui, o fonte... eu nem sei como fala snoffing, né? Eu não sei se realmente eu não sou muito boa em inglês. Mas beleza, isso aqui é só para não deixar a front muito opaca, não é opaca, né? Pixelada, esse tipo de coisa. Então ele deixa a fonte um pouquinho melhor de ler ali para leitura. Então eu sempre gosto de colocar. Aí aqui a gente também tem o fonte que a gente importou, né? O Roboto. E caso ele não ache Roboto, ele pega a sans serif. Aí eu sempre deixo padrão também a grossura da fonte, que é 400, e deixo a fonte 16px como padrão para todo o site, certo? O A eu sempre também deixo para ele herdar do pai, né? Então a Colornerite faz esse processo de herdar do pai. Então não vai ficar colorido ali, azul ou roxo quando for clicado. Ele sempre vai herdar do componente pai. E o Text Decorate None para ele tirar aquela risquinha embaixo, certo? E o botão, eu não sei porquê, mas o HTML não traz o botão com cursor pointer, né? Que é quando a gente passa o mouse e deixa aquela mãozinha para parecer que aquilo é clicável. Então eu sempre coloco isso porque para mim não faz muito sentido ter um botão e ele não ser clicável, né? Então, se você for criar alguma coisa que não é clicável, não cria com botão, cria com outro elemento do HTML, certo? Então, é esse reset que eu faço normalmente. E exatamente ele, se a gente der uma olhada, ele já dá uma melhorada no nosso site, né? Então, ele tira aqui as cores do A, certo? Ele dá uma fonte um pouquinho mais bonita e aí a gente já consegue começar a estilização, certo? E aí, o que a gente vai precisar aqui? Vamos lá. Eu vou criar aqui dentro do nosso header module CSS o que? A estrutura do nosso header, tá? E aí, para isso, é importante falar que a gente vai precisar importar, né, o header module CSS. Dessa forma que a gente está importando, a gente está importando ele como um CSS normal, certo? E o que isso quer dizer? Que eu vou conseguir colocar o estilo aqui, porém tá errada a forma que a gente está fazendo, porque quando a gente usa CSS module, a gente precisa criar um nome para o nosso CSS e dar um from aqui, certo? Porque aí, assim, agora eu consigo nomear minhas classes assim, né? Class name. Essa é a única questão, é uma das únicas questões, né? Eu acho que tem 2, 3 que muda do HTML para o React, que ao invés de class, que é uma palavra reservada do JavaScript, a gente utiliza class name, né? Então aqui eu vou deixar um class name, aí eu tenho que abrir e fechar colchetes e colocar styles, ponto, o nome da classe que tem lá no nosso módulo, que no caso vai ser header. Então eu vou criar aqui uma classe chamada header, né? Ponto header.
Olha só. Então, aqui eu já posso estilizar, que vai começar a funcionar só aqui, certo? Então, é assim que a gente utiliza a CSS Module. Então, a gente importa ele dentro de uma variável. Então, todo o conteúdo que vem aqui dentro de uma variável, né? E aí, a gente consegue ir chamando através do class. E aí, como que eu vou utilizar aqui? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir alguns atributos aqui para nosso header, que vai ser o principal. Só que se a gente olhar também, é legal que a gente tenha um container, né? Porque até agora, nosso container tá estourado. Minha tela é grande aqui, se vocês perceberem, tá tudo meio estourado, né? Então, se eu passar para minha tela pequena, vai ficar também tudo meio estourado. E a gente precisa ajustar esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só pegar a questão aqui do nosso snippet de Flexbox, tá? Então, eu tenho um snippet de Flexbox que ele vai criar pra gente a estrutura de classes auxiliares para a parte de Flexbox, né? Eu utilizo bastante nos meus projetos exatamente para a gente não precisar ficar usando um monte de propriedade repetida, né? Então, tendo a classe ali, a gente só chama aquela classe e fica mais fácil, né? Então, como que eu faço isso? Então, eu chamo CSS, F de Flexbox, né? Eu acho que é Flexbox. Ixi, eu não lembro o nome do snippet, então Ctrl Shift P. Vou abrir meu snippet aqui, que eu não lembro como que chama do Flexbox. É FCSS, tá? Então, aqui eu vou importar, primeiramente, só pra gente dar uma olhada. E esse eu vou importar lá dentro do index, tá? Porque eu não vou usar só dentro do meu header. Eu vou usar durante toda a aplicação. Então, a gente tem que separar o que a gente vai usar só no nosso arquivo de header e o que a gente vai usar no global, né? Então, aqui é FCSS, ele já traz um monte de classe pra gente. O que é essa classe aqui ela tá trazendo? Content Flex, então eu tô gerando aqui pra gente um container flex, né? Então, para ele ficar estruturado, depois eu consigo centralizar ele com align e o justify. Depois eu tenho um column também só para inverter, e eu também tenho space between para colocar um espaçado em cada lado, né? Então são classes auxiliares, a gente pode criar mais depois se precisar, ajustar essas classes. Normalmente a gente faz esse processo de ajustar as classes de acordo com o que precisa, tá bom? É algo até legal de se fazer, porque às vezes um projeto utiliza de uma maneira, outro projeto utiliza de outra. Eu gosto sempre de ter, exatamente para não ficar toda hora chamando essas classes, porque eu não sei vocês, mas eu ajusto, alinho tudo com Flexbox, e aí dessas classes me auxiliam muito. E aí, pra gente começar a estilizar, o que eu vou fazer? Aqui dentro da nossa index, né, eu vou criar uma div, certo? Que vai englobar todo o meu conteúdo, porque é ela que vai definir o container, tá? Do nosso conteúdo. E aí, o que eu vou fazer aqui é chamar as nossas classes de CSS, tá? Então, é Content Flex, pro meu container ficar flex. Então, se eu salvar aqui e olhar, olha só, eles já ficam um do lado do outro. Eu também quero que eles fiquem espaçados, né? Space between. Então, eu posso colocar aqui um content flex between, se eu não me engano, né? Então, se eu salvar aqui, agora cada um fica de um lado, tá vendo? Então, ficou legal. E eu também quero centralizar. Então, eu posso usar um content flex sender, certo? E se eu salvar aqui, ele já fica alinhado certinho aqui, ok? Além disso, né, nesse container aqui, a gente vai ter que definir, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na estrutura que eu fiz, beleza? Aqui no caso dessa parte da navegação, o que tá me incomodando muito, né, por isso que eu tô olhando ali, é que ele não tá junto aqui, né, não tá centralizado. Então, vamos fazer esse processo de deixar ele centralizado assim, né? Exatamente porque eu não gosto muito dele estourado na tela. Então, para fazer esse processo, que a gente vai ter que criar uma classe para isso. E aí, eu vou criar exatamente aqui no meu CSS mesmo, uma classe chamada só Content, que vai possuir o nosso conteúdo. E essa classe Content, ela que vai dar o tamanho máximo da nossa tela, tá bom? E aí, deixa eu só pegar o tamanho, se a gente olhar. Eu acho que o tamanho disso daqui, né, o máximo dele aqui, deixa eu ver. A gente tá definindo ele no máximo, né, 1440, tá? Então, pode ser o 1440 a tela aqui.
e vamos dar uma olhada só aqui, né, nessa parte. Aqui o nosso container global, ele tá 1440, só que o nosso centralizado ali, ele tá 1080, que é essa estrutura que eu vou usar. Então, eu vou colocar aqui, ó, max width, né, para ter um conteúdo máximo do quanto? 1080 px, certo? Aí, se a gente der uma olhada aqui, ó, calma aí, deixa eu salvar, né? E tem que colocar lá no nosso index também, né? Então, vou colocar aqui, ó, content, certo? Vou salvar ele aqui. E olha só, ele já tá agora sim, né? Só que ele não tá centralizado. Para centralizar, é só eu colocar aqui um margem alto, né? Que aí ele vai colocar no centro. Se eu salvar aqui, ó, agora ele tá no centro. Nosso home não tá por enquanto, mas beleza. Já ajustamos isso e já parou um pouquinho de dar as neuras em mim assim para ajustar. Aí se a gente der uma olhada aqui, a gente também pode utilizar Flexbox, né, para ajustar. Então vamos dar uma olhada aqui primeiramente nos espaçamentos. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um espaçamento de 16 px entre cada elemento. Então a gente pode usar o que aqui? Na nossa navegação. Deixa eu vir aqui. Né? Opa, é nesse arquivo aqui. Deixa eu fechar, então só isso para não atrapalhar. E aí eu vou criar aqui um class, né? E aí a gente vai colocar para ele um content flex, certo? Vamos colocar para ele também um align, um content center, né? Um content flex center, só para ele centralizar tudo, certo? E a gente precisa dar um gap para ele, né? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Se a gente ver, não mudou muita coisa, certo? Porque a gente precisa dar um gap de espaçamento. O que é o gap? Ele vai colocar o espaço entre os elementos. E aí eu vou criar também algumas classes aqui para esse espaçamento, tá? Que são as classes que a gente vai utilizar. Como que essas classes vão chamar? Deixa eu pegar aqui exatamente para vocês entenderem como está funcionando. Vou copiar ela aqui e vou colar aqui. E olha só, eu tenho o gap 1, que vai ser, a gente vai fazer por múltiplos de 4, tá? Só para vocês entenderem. Então, 4, 8, 12, 16, né? 20, 24, certo? Aqui tá até faltando do 20, mas é porque eu não utilizei até o momento do projeto, tá? Eu posso utilizar, mas eu sempre faço isso. Então, 1 vai ser 4, o 2 vai ser 8, o 3 vai ser 12, o 4 vai ser 16, né? O 5 vai ser 20, o 6, 24. Certo? Então é só pra gente ajustar esses espaçamentos, porque eu gosto de trabalhar em 4 em 4. Se vocês olharem no Figma, né, que eu peguei lá na comunidade, tem algumas coisinhas que não estão respeitando esse 4, 8, 12, e eu vou ajustar para que respeite. Exatamente porque normalmente num projeto real, né, é seguido esses tipos de padrões e é importante que a gente comece a trabalhar com eles, tá? Então aqui a gente vai utilizar o de 16, que é 4. Então aqui eu posso vir, né? Deixa eu voltar aqui no index e vou colocar aqui um gap de 4. Se eu salvar novamente, agora ele já dá o espaçamento pra gente aqui que a gente precisa, né? Então tá show de bola. Aí se a gente der uma olhada também, a gente tem várias cores aqui que se repetem durante o processo inteiro, né? Do projeto inteiro. Aqui, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar dentro do nosso index. Uma coisa importante de se fazer, deixa eu só salvar aqui, né? É trocar esse nome de index CSS para global, porque index ele não se remete a qual arquivo né? Então eu vou trocar isso aqui para global, né? Pra gente saber que é o nosso CSS global, que vai funcionar em todos os nossos componentes, né? E aqui em main eu tenho que ajustar também. Deixa eu vir aqui e trocar para global. Perceba que aqui a gente não usa a parte de CSS módulos. Por quê? Porque eu quero que funcione em todos os componentes. Qual que é a diferença de um CSS normal para um CSS módulo? O CSS módulo só vai funcionar naquele componente que eu colocar ele. Já o global, ele vai funcionar em todos. Se tiver a classe, né, ele vai funcionar em todos. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Então, se eu vier aqui agora, né, não ajustou muita coisa, até porque a gente só trocou o nome, mas só para testar, para ver se tá tudo funcionando certinho. E aí, o que a gente vai precisar fazer é criar essas cores aqui, né? Então, eu sempre deixo essa branca e essa preta padrão, que a gente sempre utiliza em todos os projetos. E aí, eu tenho também uma colinha aqui das cores. Deixa eu pegar aqui. E aí vocês só copiam. Então são só mais 3 cores, né? Que a gente utiliza dentro desse projeto. Uma laranja,
e duas cinzas, né? Então, uma cinzinha um pouquinho mais clara e uma cinzinha um pouquinho mais escura. São essas as cores que a gente vai utilizar, além do white e black, né? Então, essas cores também a gente utiliza durante o projeto. Importante, o nosso black aqui, ele tá com uma cor diferente da que tá usando no projeto. Então, eu vou trocar a cor, né, para 20, 20, 20, que é a cor que utiliza nesse projeto. Como que eu sei isso? Eu venho aqui no meu Figma, né? Dou uma olhada aqui, ele já dá pra gente... Deixa eu selecionar aqui, ó. E ele já dá pra gente a cor, né? Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Aqui ele tem RGB, certo? Mas não é em RGB que eu quero. Então, deixa eu vir aqui. Vamos lá. Aqui, frames. Beleza? Aqui eu tenho a cor laranja, que é a que eu peguei, certo? Ó. Olha só, é essa cor laranja que a gente pegou. Se a gente olhar aqui, ele já mostra também a preta, né? Então, é essa preta que a gente tá usando, 20, 20, 20. Então, eu peguei aqui diretamente do Figma. Você pode fazer esse processo também manualmente. Mas eu dei esses nomes exatamente porque normalmente eu sigo esse padrão de 900, 800, 700, né? Sempre colocando um tamanho de acordo com a tonalidade. Então, quanto mais baixa a tonalidade, menor é o número, tá? Também é um padrãozinho que a gente meio que copiou da galera de designer para ficar mais fácil de organizar o código, certo? Então, aqui na parte de Buddy, a gente precisa ajustar também o quê? Ajustar para ele pegar a cor, né, de fundo. Então, aqui eu vou pôr um background color var, né? Então, aqui a gente criou as variáveis e aqui a gente vai utilizar. Então, a gente usa var black 900, né? Então, para o nosso fundo ficar todo preto, né? Então, olha só, ficou todo preto e a gente precisa mudar a cor também, né? Então, color vai funcionar como var, traço, e aí a gente usa o white, né? Porque é o branco padrão que é utilizado no site, também tá show. E aí é importante também deixar a fonte já, no meu tá 16, então tá ok. E outra coisa que a gente vai ter que colocar é um fonte weight de 400, né? Para ele sempre funcionar 400 mesmo, ó, se a gente olhar aqui também tá usando. E também um font style normal, né? Então, olha só, por que eu tô pegando isso daqui? Porque eu tava olhando em cada uma das coisas, né? E a gente sempre encontra mais padronizada essa parte, ó. Quer ver? Deixa eu copiar exatamente o texto aqui, né? Selecionar. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, ele usa style normal e aqui ele usa de 500. Aí, se eu vier mais aqui, ó, ele usa 400, né? Então, cada lugar tá utilizando um. O 400 é o normal, né? É a grafura, né? Que a gente fala que é para deixar mais negrito, menos negrito, certo? E o 400 é o padrão. Então, eu deixo o 400 o padrão e quando eu vou precisar aumentar, eu deixo diretamente na tag. E esse font style normal também é bom deixar aqui no Buddy para que todos funcionem normal. Se a gente precisar estilizar alguma coisa, a gente estiliza diretamente no componente ali na tagzinha, ok? Então, eu vou salvar aqui. Geral, ele já vai ficar mais bonitinho, né, nosso projeto, olha só. Porém, ele tá sem espaçamento, sem nada, então vamos ajustar todas essas coisas primeiramente. Vamos lá em header e a gente vai vir aqui e estilizar a parte da navy, né? Então, por quê? Porque é a navy que vai conter todos os filmes, né? Todos os itens aqui. Então, é a primeira parte que a gente vai ter que ajustar. Vamos lá, para isso eu vou ter que transformar isso daqui num template string para eu colocar um nome para minha nave, né? Que funcione aonde? Isso daqui tem que funcionar, deixa eu ajustar, com o style component, né? Então assim eu faço ter minhas classes globais e também ter minha classe de style component. Então styles.nave. Então, se eu salvar, agora eu posso utilizar aqui. Por enquanto o header a gente não pôs nada, mas a gente já vai pôr também, porque tem uma coisinha que é só no header, né? Que a gente vai precisar utilizar. Então, olha só. Então, ficou styles navy aqui. Eu coloquei as classes, que vai continuar funcionando. E aqui dentro do navy, a gente consegue ajustar para esse componente. No navy, a gente vai ajustar exatamente para ele ter os textos, né? Então, posso vir aqui, por exemplo, ó, e copiar, selecionar um dos textos aqui, não tem problema. Copiar tudo isso daqui, né? E aí a gente tira o que não precisa, o que já tá global, né? Para não ficar repetindo o código, né? Então, por exemplo,
Text Align Center, não precisa porque a gente tá dando gap. A cor não precisa também porque tá pegando do Buddy, né? A fonte robô tá pegando do Buddy. Aqui ele usa uma fonte de 14, mas como eu falei, eu vou deixar tudo no padrão de 4, 8, 12, 16. Então a nossa fonte vai ser 16 aqui do header. E aí sendo 16, a gente já tem lá no Buddy, não precisa pôr aqui, né? Então o fonte normal não vai precisar, porque a gente vai ter que deixar aqui, vai ser o fonte Wave, porque ele vai dar a espessura um pouquinho maior, certo? Esse também line height aqui também a gente vai deixar. E aí eu posso transformar ele em ren. Para transformar ele em ren, eu troco px por ren e coloco um ponto aqui, né? Que ele já transforma em ren. Eu posso apagar esse comentário, não tem problema. A letter também a gente pode fazer o mesmo processo. Então eu apago o ponto daqui, deixo o ponto para lá, né? E dou um ren aqui. O text vai ser uppercase, então é isso de primeiro momento que vai ser dentro do nosso Navy. Se a gente der uma olhada aqui, olha só, ele já tá bem bacana, certo? E aí agora a gente tem que calma aí, deixa eu só verificar aqui. A gente precisa colocar um padding, né, nos nossos elementos de link. Por quê? Porque, ó, aqui, ó, se a gente olhar, deixa eu só vir aqui, inspecionar. É que eu tô inspecionando, tá na outra página. Na outra página não, na outra tela, né? Então, deixa eu trazer aqui que vocês precisam ver. Vamos lá. Pode ser pra cá. Exatamente porque eu tô com o osso nessa parte, ó. Aqui, ó, se vocês derem uma olhadinha, a gente tem os links, né? E aí, a gente precisa dar uma altura, porque o nosso header aqui no momento, ele tá com 36 px. Porém, né, a gente precisa que ele esteja quantos? Quer ver? Eu passar o mouse aqui, ó, 68 px. E eu não quero 36. Então, eu vou precisar colocar um padding aqui pro nosso A. Eu poderia colocar pro A, eu poderia colocar pro Navy, poderia colocar pro header mesmo, o tamanho, né? Mas eu vou deixar no A, porque eu acho mais apropriado deixar no A. Então, o que eu faço aqui? Eu posso dar um Navy A aqui e colocar? Posso, porém nosso login aqui, certo? Ele vai ter um espaçamento, um padding um pouquinho diferente, né? Se a gente der uma olhada. Então, para isso, eu vou criar aqui um Navy underline link, underline, underline, né? 2 underline. E aqui eu vou colocar o nosso padding. Então, padding. E aí, esse padding vai ser 16. Aí aqui eu não coloco em ren, não. Eu coloco em px mesmo, porque tipo, margem, padding, não tem necessidade tanto de usar em ren. Porque eu gosto de usar em questão de fonte mesmo, por questão de acessibilidade, por questão de, por exemplo, a pessoa dar zoom no navegador, a fonte aumentar também, né? Porque esse é o intuito do ren. Mas em padding, altura e largura, eu não quero que fique aumentando, né? Eu quero que ele fique fixo. Então, eu vou deixar 16 px para quê? Top, bottom e para right, left, né? Eu vou deixar 0. Então, se eu salvar aqui, eu tenho que vir aqui também e ajustar. Então, eu tenho que pôr a classe aqui, né? Class, Navy. E aí, eu vou pôr aqui Navy Styles primeiro, né? Ponto Navy, underline, underline, link. E aí, eu vou colocar também em favoritos. Por que eu não vou colocar em login? Porque o login vai ter uma estilização diferente, né? Porque vai ser um botão. Então, eu vou salvar. Show. Se eu vier aqui agora, vamos dar uma olhadinha. Olha só, calma aí, eu ia pegar um negócio e esqueci. Então, agora ele já tem o seu padding ali, certo? E se a gente olhar o nosso header, ele já tem 68 px, que é o que a gente quer mesmo. Então, tá certo. Então, agora, o que eu preciso fazer? No header, eu preciso pôr uma borda, né? Porque, olha aqui no Figma, ele tem essa borda. E aí, calma aí, deixa eu sair daqui só pra vocês verem. Ele tem essa borda aqui e a gente precisa pegar essa borda. Então, se eu clicar aqui, ele já me dá a borda. Border bottom px da cor laranja. Então, vamos fazer isso. Border bottom px solid var 1, 2, né? Orange 900. Se eu salvar agora, olha só, já apareceu. Então, agora só vai faltar pra gente ajustar a parte de botão, né? E aí, eu gosto de quando eu tô mexendo com botão, porque numa aplicação, o botão, ele se repete em vários lugares e ele utiliza a mesma tonalidade, ele utiliza a mesma fonte, né? Então, são coisinhas que eu gosto de deixar também no global, porque toda aplicação vai utilizar esses... desculpa... esses botões, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu global e vou colocar a mesma estilização para
todos, né? Então eu vou colocar um nome primeiro para essa estilização, que ela vai chamar Button Primary. Vamos lá? Button Primary. E aí o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui no meu Figma e vou copiar a estilização, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, aqui a questão de display flex, gap, não tem necessidade de copiar porque a gente consegue ajustar com padding isso, né? O que eu preciso saber aqui? Primeiro o background, que vai ser orange, né? Então, vou colocar background color var traço orange, certo? E aí eu preciso colocar uma cor também. Qual que é a cor? Vai ser black também, né? Traço black 900. Então aí a gente já tem, é que aqui a gente não colocou ainda para o componente, então posso vir aqui copiar e vir para esse meu componente de login, colocar uma class para ele aqui e colar o btn primário. E aí se a gente vier, ó, ele já tá legal, certo? E aí além disso, né, a gente precisa ajustar a fonte dele também, né, se a gente olhar. Então vamos vir aqui e copiar a fonte. Então, vem aqui especificamente na fonte, copie tudo isso daqui. A cor não precisa porque eu já peguei. Então, vamos copiar o restante. O Text Align Center, ele vai centralizar pelo conteúdo, acredito. Mas vamos deixar ele por enquanto aqui. A fonte Roboto já tá no Buddy, então não preciso repetir. O size tá 14, mas eu vou usar 16, então eu vou deixar do Buddy mesmo. O Style Normal também já tá, então eu preciso só deste, né? Esse daqui que é da espessura. Eu vou usar também em Hen, esse daqui, 36 Hen. Mesma coisa que a gente tava usando no Navy, né, aqui. Por que eu não vou deixar igual ao do Navy? Exatamente para cada um ter sua própria estilização. E o text vai ter que ser uppercase também. O que vai faltar aqui é o seguinte, primeira coisa, a borda arredondada, né? Porque olha só, o tamanho de borda arredondada que a gente está utilizando aqui. Então, border radius 36px. Então, eu vou deixar aqui, né? Border radius 36px. Ou eu posso colocar em Hen também aqui. Mas no caso, eu posso deixar 36. Não vai atrapalhar, certo? E aí, eu tenho que dar o padding, porque se a gente olhar aqui, ó. Ah, não, é aqui mesmo no Figma, né? Ó, ele tem 16px, né? De lado. Então, vou colocar um padding de 0 no topo e 0 no bottom e 16px no right e left, né? Então, se eu salvar agora aqui e vier, agora a gente já tem nosso botão de login. O que eu gosto de fazer além disso é para todo botão, né, que a gente for criar, eu vou deixar um efeitinho, né, na hora de eu passar o mouse, porque eu não sei se tá clicável ou não, por causa desse efeito. Então, eu gosto de usar um filter, né? E aí eu consigo utilizar a parte de contraste aqui, o blur, né? Opacity, saturação. A gente consegue usar qualquer um. Eu vou usar o contraste aqui, vou pôr não lembro quanto que eu tinha colocado no hover. Eu vou deixar 0.8 aqui, tá? Que é só... Ó, tá vendo? Eu passo o mouse, ele deixa um pouquinho mais acinzentado, assim, só pra saber que tá clicando. Então, beleza. Agora o nosso header já tá pronto. Aqui eu não deixei nada de hover na navegação, mas a gente pode depois pensar se vai ter alguma coisa ou não. Mas o nosso header tá pronto, né? Então, tá bem parecido aí com o do Figma. Eu só ajustei a questão de português para o inglês mesmo e também deixei aqui uma fonte um pouquinho maior para a gente seguir o nosso padrão. Então é isso, no próximo vídeo a gente vai começar a fazer a parte da página, tá bom? Então a parte ali de listar os filmes, de filtrar, a parte de HTML e CSS, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!